Olá, Carlos Borges aqui. Vamos a mais uma leitura de artigo. Dessa vez, a luta pela civilização está só começando. Brandon O'Neill, da Spiked, para a Revista Oeste, na edição 238. Excelente artigo de Brandon O'Neill. E vamos à leitura. O Ocidente falhou no teste moral de 7 de outubro. Nunca mais devemos falhar dessa forma. Chegou o momento, o aniversário do retorno do fascismo. O ataque do Hamas completou um ano. Um ano desde que esse exército de antissemitas invadiu o Estado judeu e causou um terror indescritível ao seu povo. Um ano desde que os ódios atávicos do século passado saltaram das páginas dos livros de história e se imprimiram violentamente no nosso mundo complacente. Um ano desde que o pacto que a humanidade fez depois da Segunda Guerra Mundial, nunca mais, foi transformado em areia no deserto de Negev e nos kibbutzim do sul de Israel. Primeira e principalmente é tempo de lembrar os mortos. Os judeus e seus aliados vão acender velas em homenagem às mais de 1.100 vidas extintas pelos fascistas do Hamas. As pessoas vão dizer, nunca mais, de novo. No entanto, ao mesmo tempo que relembramos a desumanidade do que o Hamas fez em Israel em 7 de outubro, vamos pensar no que aquele dia tão sombrio revelou sobre nossas próprias sociedades também. O que isso nos revelou não apenas sobre o Hamas, a máquina de matar judeus que se disfarça de movimento de libertação nacional, mas também sobre nós, sobre quanto nos afastamos do caminho da razão, sobre nossa traição à civilização. Na minha opinião, do Brandon O'Neill, houve 2 horrores em 7 de outubro do ano passado. Houve o horror do que o Hamas fez, o estupro, o sequestro e assassinato de mais de 1.000 judeus, a execução do pior ato de violência antissemita desde os nazistas, o sadismo arrogante e jubiloso. Nunca nos esqueçamos de que essa milícia racista se deleitou com suas atrocidades, filmando-as para a posteridade e até mesmo ligando para casa para se gabarem diante dos seus entes queridos de quantos judeus haviam sido massacrados. Depois houve o horror da reação do Ocidente, o horror do nosso fracasso, nosso imperdoável fracasso em dar apoio aos judeus contra os seus perseguidores. Eu, Brandon O'Neill, sabia que as reações dos formadores de opinião e das elites autodenominadas progressistas do Ocidente seria ruim. Aliás, no próprio dia 7 de outubro de 2023, quando os números de mortos confirmados eram apenas 20, eu avisei aqui mesmo na Spiked que os comentaristas do Ocidente falsamente celebrariam esse ataque como uma rebelião, como um ato de resistência. E, ao fazer isso, argumentei, eles exporiam ao mundo a real extensão da decomposição moral do Ocidente. No entanto, nem mesmo eu poderia imaginar quanto as coisas poderiam piorar. A profunda crise moral do Ocidente. Nem mesmo eu previ que na cidade de Nova York alguém espalharia merda
em um pôster que dizia sequestrado, com a imagem do judeu de 12 anos que foi sequestrado pelo Hamas. Nem eu imaginei que bigodes de Hitler seriam pintados no rosto dos gêmeos de 3 anos sequestrados pelo Hamas. Nem eu imaginei que os ativistas pró-Palestina glorificariam os terroristas de parapente que desceram no deserto do Negev para massacrar jovens judeus. Nem mesmo eu previ que as nossas mais altas cadeiras na educação seriam invadidas por gangues de simpatizantes privilegiados do Hamas que rotulariam o Estado israelense de os porcos da terra e mandariam os judeus voltarem para a Polônia. Nem eu poderia imaginar que os esquerdistas do meu próprio país descreveriam a matança dos judeus pelo Hamas como um dia de celebração. Nem eu poderia ter previsto multidões de jovens de classes média alta nas nossas ruas aplaudindo o Houthi, um movimento violento e racista cuja bandeira grotescamente diz uma maldição sobre os judeus. Nem eu poderia ter previsto multidões de odiadores de Israel se reunindo do lado de fora da Opera House em Sydney para gritar: fodam-se os judeus! E, pior ainda, sem que a esquerda dissesse nada sobre isso. Uma esquerda que passou a última década condenando tudo o que a desagrada e chamando de fascismo. Trump, Brexit, feminismo crítico de gênero, ficou vergonhosamente em silêncio diante do verdadeiro fascismo, diante do massacre de judeus e da sua apologia nas nossas próprias cidades. Repreensível não é o suficiente. Os fracassos morais do Ocidente depois do 7 de outubro foram de uma ordem totalmente nova. Eles excederam até mesmo meus temores mais sombrios e lançaram uma luz dura e inescapável sobre o recuo da razão e o abandono do iluminismo, a respeito dos quais muito de nós alertamos anos atrás. Nas horas e nos dias que se seguiram ao ataque, veio uma constatação assustadora. A classe ativista do Ocidente e suas elites intelectuais se solidarizaram mais com os terroristas do que com as vítimas. Ela parou de dizer nunca mais para dizer tudo bem mais uma vez. O delírio de nossa época pós-civilização veio à tona, tornou-se inegável. O Ocidente está sob o domínio de uma profunda crise moral. A batalha pela alma da humanidade e segue até agora, um ano depois dessa invasão perversa em Israel. Pense no seguinte: o último dia 7 foi o aniversário do pior ato de violência racista dos tempos modernos. E ainda assim, os ditos antirracistas não vão chamar a atenção para ele. Não vão colocar um quadrado preto em seus perfis no Instagram. Não vão fazer nenhuma vigília. Nenhuma lágrima vai cair pelos milhares de seres humanos assassinados por racistas há um ano atrás. Nenhum antifascista vai condenar esse fascismo. Pelo contrário, eles vão continuar fazendo o que sempre fazem: odiar febrilmente Israel. Vomitar ainda mais bile prolixa contra o Estado judeu
e vão se apropriar desse dia da memória judaica para promover seus ódios difamatórios contra a nação judaica. Quando se retrata a sociedade ocidental como decaída, racista, fóbica, uma merda, como muito do pensamento da moda faz agora, o anti-ocidentalismo e até mesmo o anti-ocidentalismo violento passam a parecer exóticos, atraentes. A simpatia pelo Hamas nos nossos campos universitários e nas ruas é fundamentalmente uma extensão da própria crise de significado do Ocidente, da negação de nossas próprias percepções, da nossa traição à nossa história. Uma batalha pela alma da humanidade deve ser travada agora, em duas frentes. Na frente física das fronteiras de Israel, onde alguns dos movimentos mais regressivos da Terra, patrocinados pela República Islâmica do Irã, desejam e promovem abertamente a destruição da única nação judaica do mundo. E na frente intelectual, aqui em casa, na academia, na política, nos corações e nas mentes. Apenas uma defesa veemente das virtudes e das maravilhas da civilização ocidental pode combater o desarranjo moral dos nossos tempos e o ódio aos judeus que ele alimenta. Devemos aos mortos de 7 de outubro o apoio a Israel e o consertar de nossas próprias sociedades destruídas. Artigo de Brendan O'Neill, da Spike, para a Revista Oeste, edição 238. Carlos Borges, aqui do canal Old Waycast, na antiga estrada, moda antiga. Obrigado.